Nova Manhã. Vida e Saúde com o Dr. Renato Kifuri. Dr. Renato Kifuri é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia a todos do Nova Manhã. É um prazer estar aqui sempre. Doutor Renato Kifuri, vamos falar sobre coqueluche, porque a gente teve o registro de uma morte na semana passada que acendeu um sinal de alerta e porque não é tão comum, né? Você vê mortes por coqueluche. O que isso significa e como as pessoas podem se proteger? Sem dúvida, trouxe bastante preocupação para nós todos, que é uma das características da coqueluche, né, Michele? A doença evolui por ondas. Então, a gente teve a nossa grande última onda em 2014, geralmente a cada 7 a 10 anos ela volta, talvez a pandemia com o distanciamento e com as máscaras, o uso de máscaras, escolas fechadas, prorrogou um pouco esse intervalo, e a gente está vivenciando, não só aqui no Brasil, mas em diversos países do mundo, a China com dezenas de milhares de casos, a Europa só este ano já registrou mais de 32 mil casos, e a gente já está superando, em 2024, todos os casos de coqueluche de 2023. É característica da doença ter essas ondas porque ela se espalha muito fácil, infecta muita gente. E aí passa um período, a imunidade causada pela doença, conferida pela doença, ou até mesmo pela vacina, ela não é duradoura. Então passa esse período, todos nós voltamos a ficar vulneráveis, suscetíveis, e a doença volta a fazer uma nova onda, infectando todos nós. Só que são os bebês pequenos, justamente os menores de 1 ano de idade, aqueles que vão desenvolver a forma grave. 90% dos óbitos de coqueluche, Michele, acontecem em crianças menores de 1 ano de idade. Então esses são os grupos realmente que precisam ser protegidos, e temos já mais uma segunda morte em investigação. Esse bebê que faleceu era de 6 meses, tem um outro de 3 meses que parece que vamos confirmar também como coqueluche, reforçando a importância da vacinação numa época que todo mundo está tossindo, né? Como a gente comentou semana retrasada. Exatamente, até porque tem a secura em vários pontos do Brasil nesses últimos dias e meses. O doutor Renato, a coqueluche era algo que a gente também não falava tanto assim há algum tempo, né? Já de alguns anos que a gente não citava a coqueluche aqui no Brasil, ou eu estou equivocado, ela que não foi propagada mesmo, doutor Renato? Não, você tem razão, a gente tinha menos de uma dezena de casos por ano, chegamos durante a pandemia, chegamos a ter 100, 80, 50 casos, doença bastante incomum e há muito tempo sem mortes. Nonato, este ano o Reino Unido já registrou 8 mortes por coqueluche, 8, só no Reino Unido, um país muito menor que o nosso. 1/3 dos casos de coqueluche da Europa estão lá no Reino Unido. Eles emitiram alguns alertas lá, há uma grande preocupação, inclusive, com os Jogos Olímpicos, com essa transmissão, né, com esse deslocamento populacional de atletas e, obviamente, toda a cobertura de imprensa e toda a torcida que viaja, fazer com que haja um intercâmbio dessas infecções. Então, a gente tem um cenário bastante diferente do que era do passado. A coqueluche transformou, né, a vacinação, quer dizer, transformou a coqueluche numa doença bastante rara. Era muito mais frequente no passado, e hoje as vacinas que estão indicadas, tanto para criança menor de 7 anos de idade, e é importante lembrar que a carteirinha em dia, aos 2, 4 e 6 meses, é o que vai garantir a proteção do bebê a partir de 6 meses de idade. E no primeiro semestre de vida, a vacinação da grávida. Toda grávida tem que tomar a vacina de coqueluche, porque ela transfere os anticorpos para o bebê e protege o bebê nesses primeiros 6 meses. Então essa combinação, vacinar a gestante e vacinar o bebê aos 2, 4 e 6 meses no tempo correto, é o que vai nos fazer com que a gente elimine, ou pelo menos reduza muito o risco de nós termos mortes por coqueluche, as formas mais graves. De novo, as vacinas aí cumprindo um papel, né, importantíssimo na prevenção de uma doença hoje evitável, de mortes evitáveis por uma doença infecciosa que já foi um grande vilão no passado e hoje, felizmente, são raros os casos. É verdade. Rapidinho, doutor, só pra gente fechar aqui, se eu tiver tomado essa vacina aí quando eu era criança, não me preocupo na vida adulta?
Não, a vacina perde a proteção como a infecção natural também, Nonato, Tá. depois de uns 5 a 7 anos. É que a coqueluche no adulto, você, na Michelle, na maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui, normalmente é aquela tosse prolongada, né? Então a gente... Quem de nós não ficou tossindo aí 1 semana, 2 semanas e não melhorava, atribuía uma sinusite, um resfriado mal curado? E muitas vezes é coqueluche, são quadros leves, uma tosse persistente, não é à toa que a doença chama tosse comprida, porque ela prolonga por muito tempo e às vezes confunde. Então é importante lembrar que quem está tossindo há muito tempo, adulto, né, que bebê pequeno tem um quadro bem típico de falta de ar, de cansaço, de uma tosse chamada enguincho, muito característica da coqueluche. Mas os adultos que estão tossindo há mais tempo, a gente chama de tosse crônica 2 semanas na criança ou 4 semanas nos adultos. Adultos que estão com 4 semanas de tosse precisam investigar. As causas vão desde um refluxo a uma sinusite, coqueluche, como a gente falou, doenças alérgicas, asma, tem várias causas de tosse. Passou de 4 semanas de tosse no adulto, vale a pena uma investigação, que às vezes nós estamos tratando aí de um caso de coqueluche, e quem convive com um bebê pequeno pode estar sendo a fonte de transmissão para ele. Doutor Renato, obrigado, boa semana aí ao senhor, e na próxima semana estaremos de volta aqui na Nova Brasil. Obrigado, Michele, Nonato, um grande abraço a todos, uma ótima semana.